a todos. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais tem a satisfação de recebê-los para a cerimônia de inauguração da sede própria das Promotorias de Justiça da Comarca de Caeté. Convidamos a se posicionarem à frente o Procurador-Geral do Ministério Público, Antônio Sérgio Toné. Assessor da Corregedoria do Ministério Público, Promotor de Justiça, Carlos Isolde, representando o Corregedor-Geral do MP, Procurador de Justiça, Paulo Roberto Moreira Cansado. Coordenadora das Promotorias de Justiça de Caeté, Promotora de Justiça, Anelisa Cardoso Ribeiro. Prefeito da cidade de Caeté, Lucas Coelho. Presidente da Câmara Municipal de Caeté, vereador Jadson Bom Sucesso Rodrigues. Juíza diretora do Foro de Caeté, Graziela Maria de Queiroz Franco Peixoto. Presidente da OAB em Caeté, Saulo Jordão de Souza, representando o presidente da OAB MG, Antônio Fabrício Gonçalves. Coordenadora das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico, Promotora de Justiça Gisele Ribeiro de Oliveira. Ouviremos a seguir o hino nacional brasileiro, que será executado pelo músico Fernando Antônio do Nascimento, saxofonista do Conjunto Cultural Caeté em Serenata. O Conjunto Cultural Caeté em Serenata integra a Associação Cultural Carnacatu, que tem por finalidade resgatar todas as manifestações culturais de Caeté e região. Agradecemos e destacamos também as seguintes presenças: Capitão Carlos Henrique Bragança dos Santos, comandante da Companhia da Polícia Militar de Caeté. Delegado de Polícia Civil de Caeté, Guilherme Catão. Delegado Regional de Polícia Civil de Sabará, Bruno Afonso Gonçalves. Representando o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Tenente Coronel BM Lucionei Rômulo da Costa. Comandante da Polícia Militar de Meio Ambiente de Caeté, Sargento Geraldo Magela Teixeira Rocha. Procurador-Geral do Município, Mauro Lúcio Franco.
Secretário de Cultura de Caeté, Fúvio Brandão. Padre Eduardo Pereira, da Paróquia São João Paulo. Prefeito de Nova União, Ailton Antônio Guimarães Rosa. Presidente da Câmara Municipal de Nova União, José Jesus de Oliveira. Superintendente do IFAM MG, doutora Célia Corsino. Localizado no centro histórico de Caeté, este imóvel tem grande importância para a história desta cidade e para o Brasil, pois registros mostram que o local já abrigou o Grupo Escolar Dr. João Pinheiro em 1925, o Colégio Monsenhor Domingos Pinheiro, a sede da Prefeitura Municipal em 1960 e a Biblioteca Pública da cidade. Além disso, conforme placa anteriormente instalada no interior da edificação, neste imóvel se hospedou o imperador Dom Pedro II, acompanhado de seus ministros em visita a Minas Gerais. Tombado pelo município, o imóvel foi cedido ao Estado e repassado ao MP, que arcou com os custos da restauração para a adequada conservação do imóvel, considerando sua relevância histórica. Para marcar esta cerimônia, faremos agora o descerramento da placa de inauguração da nova sede. Convidamos para se posicionarem à frente o Procurador-Geral de Justiça e as promotoras de Justiça de Caeté. Dando continuidade, ouviremos neste momento a coordenadora das Promotorias de Justiça de Caeté, promotora de Justiça Anelisa Cardoso Ribeiro. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Antônio Sérgio Toné, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público. Em nome de quem cumprimento todos os presentes, né, que compõem aqui a mesa e os demais presentes. Eu confesso que eu estou emocionada. Poliana acho que vai me entender, né, Poliana? Bom, começo minhas breves palavras com um trecho da música do nosso imortal Raul Seixas. Um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas um sonho que se sonha junto é realidade. E esse prédio é fruto disso, de um sonho abraçado por muitos. Muitas foram as batalhas travadas para que tudo isso se tornasse realidade. Ao longo desse caminho, encontrei apoio no meu incansável amigo, Dr. Marcos Paulo de Souza Miranda, que me deu suporte técnico e institucional como coordenador das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais, do Ministério Público, da época, para demonstrar à administração superior da minha instituição a relevância desse prédio para a cultura e sociedade de Caeté e, consequentemente, para o Ministério Público. Mas era necessário fazer com que o nosso Procurador-Geral de Justiça da época, Dr. Carlos André Mariani Bittencourt, também se apaixonasse por essa ideia. E assim, fomos ao Promotor de Justiça, Dr. Jairo Cruz Moreira, coordenador do projeto Sedes Próprias do Ministério Público da época, para apresentar nossa proposta e solicitar que incluísse o restauro do nosso prédio. Sim, digo nosso prédio porque Caeté é a cidade que abracei com o meu coração, no orçamento do referido projeto. Sabíamos que isso não seria uma tarefa fácil, pois em meio a toda essa crise enfrentada pelo país, investir um valor vultuoso na sede própria de Caeté era uma missão quase impossível de se cumprir. Porém, seguimos adiante com o nosso sonho quixotesco. Nesta trajetória, aportou então em Caeté a minha querida amiga e colega, doutora Danisa Maria Aia Biezevic, que também se apaixonou pelo projeto e uniu forças conosco para prosseguir nessa empreitada. Para nossa satisfação, o Dr. Jairo Cruz Moreira, após muitas e muitas reuniões, também comprou essa ideia de restaurar esse magnífico prédio e juntos levamos o caso à apreciação do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Carlos Mariani Bittencourt. E após longos 2 anos de luta contra vários moinhos de vento, conseguimos demonstrar ao Procurador-Geral de Justiça
da época, a importância e a nobreza da nossa missão, o qual também abraçou e autorizou a sua inclusão no orçamento do projeto Sedes Próprias do Ministério Público. Com a mudança da administração superior ao final de 2017, eu e a doutora Danisa nos reunimos com o doutor Antônio Sérgio Toné, atual Procurador-Geral de Justiça, e que nos brinda hoje aqui com a sua presença. E ele se sensibilizou com essa nobre causa e se comprometeu a caminhar conosco e concluir esse projeto maravilhoso. Nessa trajetória, contamos ainda com o apoio incondicional da doutora Gisele Ribeiro de Oliveira, atual coordenadora das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais. E hoje, aqui estamos inaugurando a restauração dessa preciosidade do patrimônio histórico de Caeté e realizando um sonho que, a princípio, parecia impossível. O restauro deste prédio significa o resgate da memória da cidade, pois o local já abrigou escolas, a prefeitura e a biblioteca pública da cidade. E agora será a casa do Ministério Público, que poderá mais bem servir a população de Caeté, estando localizado próximo aos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário da cidade. A todos os colegas, servidores, estagiários e funcionários do Ministério Público, essenciais para essa vitória, que trilharam esse longo caminho conosco, meu muito obrigada. Demonstramos ainda nossa gratidão ao Poder Executivo, que, diante da impossibilidade de restaurar o bem, o devolveu ao Estado de Minas Gerais e não se opôs à sua cessão ao Ministério Público para a instalação de sua sede. Ao Conselho Municipal de Patrimônio Cultural e Natural de Caeté pelo apoio, à equipe de arquitetos, engenheiros e funcionários do projeto Sedes Próprias do Ministério Público de Minas Gerais, que com muito carinho e dedicação realizaram a restauração total do bem, transformando esta sede na sede do Ministério Público mais bonita do estado de Minas Gerais. Sim, a sede de Caeté é a sede mais bonita do estado de Minas Gerais, do Ministério Público, conforme disseram as próprias engenheiras que também fizeram o restauro da sede de Diamantina. Enfim, nosso agradecimento a todos aqueles que de alguma forma participaram desse projeto. A reinauguração desse bem tombado, que voltará a brilhantar o núcleo histórico da cidade, é fruto de um árduo trabalho do Ministério Público por Caeté e para Caeté. Muito obrigada. Ouviremos também o prefeito de Caeté, Lucas Coelho. Boa noite a todos. A princípio, eu quero fazer alguns cumprimentos. Primeiro, eu cumprimento o presidente da Câmara Municipal de Caeté, senhor Jadson, estendendo os cumprimentos às demais autoridades, com um cumprimento especial ao prefeito amigo de Nova União, que também faz parte da nossa grande Caeté. Quero cumprimentar aqui a promotora Danisa, a promotora Anelisa. Da mesma forma, eu faço cumprimento à juíza a doutora Graziela, a doutora Maria de Lourdes, e faço cumprimento a todas as autoridades aqui presentes. De forma especial, eu quero fazer o cumprimento ao Antônio Sérgio Toné, que é o nosso procurador-geral. E aproveito, ao fazer os cumprimentos, dizer que a gente faz uma cidade e um país melhor quando as pessoas saem do dever de ofício. E assim eu quero destacar aqui as nossas duas promotoras, que têm realmente amor por essa cidade e têm feito muito para melhorar a qualidade de vida da nossa população, se envolvendo em várias questões que saem do ofício. É na questão animal, é na questão do patrimônio. E aí, doutora, eu até lembro, quando a senhora fala em moinhos de vento, me faz até lembrar o grande Dom Quixote, né? O nosso Miguel Cervantes,
quando a senhora fala do moinho de vento, eu lembro da luta da senhora apavorada até por causa do baixo efetivo da polícia florestal na nossa cidade. Isso é um exemplo grande como você se envolve na nossa cidade. Isso é muito importante. Da mesma forma, as duas juízas, o delegado, o nosso comando da Polícia Militar. É por esse motivo de você estar participando conosco que hoje nós conseguimos baixar assustadoramente o número de criminalidade na nossa cidade. É porque trabalhamos de mãos dadas. Isso é muito importante para o município. Hoje, Caeté está sendo coroada, como disse a nossa querida promotora, do prédio da promotoria mais bonita do Brasil. E aqui tem uma história interessante, que não podia ser melhor. Uma história onde já passou por essa casa um dos maiores políticos desse país, que é o Israel Pinheiro. O Israel Pinheiro, que é o fundador e criador da empresa que era orgulho do brasileiro antes de ser privatizada, que é a Vale do Rio Doce. O mesmo Israel Pinheiro que construiu Brasília, o mesmo Israel Pinheiro que foi um grande governador de Minas Gerais. Por aqui também se passaram grandes nomes que ajudaram a construir a história da nossa cidade. E eu aproveito e peço licença ao padre Eduardo para destacar que aqui também foi vereador o Monsenhor Domingos, que no domingo passado nós tivemos o prazer e a alegria de iniciar a beatificação desse que será o primeiro santo da região metropolitana. Daqui saiu o Monsenhor Domingos. Então, com toda certeza, nós sabemos que esse prédio já está sendo reinaugurado, abençoado. Então, por fim, vai a nossa gratidão ao Ministério Público por essa construção que realmente marca a história de Caeté, de um prédio que estava já, pela sua história, traçado a desmoronar, né? E hoje é essa construção magnífica. Então, vai nossos agradecimentos e temos certeza que todos os caetenses estão orgulhosos e gratos. Nossa gratidão. Encerrando os discursos, tem a palavra o Procurador-Geral de Justiça, Antônio Sérgio Toné. Boa noite a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar com muita honra o representante da Corregedoria Geral do Ministério Público, Dr. Carlos Isolde, que neste ato representa o Corregedor-Geral Paulo Roberto Moreira Cansado. Também cumprimentar a doutora Anelisa Cardoso Ribeiro, coordenadora das promotorias de justiça aqui de Caeté, que fez um belíssimo discurso, trazendo todo o histórico desse prédio e a luta que foi para a sua restauração e entrega hoje. Gostaria de cumprimentar também o senhor prefeito Lucas Coelho, né, pela parceria, né, pela compreensão que teve com a necessidade da restauração desse prédio, né, entrega ao Estado e posteriormente entrega ao Ministério Público. Muito obrigado pelas palavras e pela presença. E na sua pessoa também cumprimentar todos os prefeitos aqui da região que prestigiam o nosso evento. Cumprimentar também, de um modo muito especial, a juíza doutora Graziela Maria de Queiroz Franco Peixoto, né, juíza diretora do foro aqui da comarca de Caeté, e agradecer a sua presença, inclusive da doutora Maria de Lourdes Tanucci, juíza de direito também da comarca, e dizer que o momento é de bastante alegria para nós e de agradecimento a todo o tempo que durante todo o tempo nós ficamos com o judiciário dentro do fórum, dividindo os espaços, né? Isso foi muito importante para nós e queria agradecer essa acolhida do judiciário. Está ocorrendo em muitas comarcas, há uma tendência da expansão do poder judiciário, das varas, né, do seu corpo técnico de apoio e a necessidade da ocupação dos espaços que hoje são ocupados pelo Ministério Público. Então, daí a necessidade da construção e edificação de sedes próprias. Muito obrigado pela presença. Agradecer também, com muita honra, a presença do senhor presidente da Câmara Municipal de Caeté,
vereador Jadson Com Sucesso Rodrigues. Na sua pessoa, cumprimentar todos os vereadores aqui de Caeté e vereadores dos municípios que integram a comarca de Caeté. A parceria com o Poder Legislativo é muito importante, né? E eu tenho observado que a cada vez mais os promotores estão interagindo, não só com o Executivo, mas com o Poder Legislativo também, que a Casa do Legislativo é a casa do povo, e as dificuldades, as apreensões, as agruras, muitas vezes são passadas para os vereadores, e essa interlocução com o Ministério Público é muito importante. Muito obrigado pela presença. Agradecer também a presença do Dr. José Silvério Perdigão de Oliveira, digníssimo primeiro vice-presidente da Associação Mineira do Ministério Público, também parceiro de sempre, agradecer inclusive o apoio, né, que foi dado a essa cerimônia. Agradecer também a presença da doutora Gisele Ribeiro de Oliveira, muito digna, coordenadora das promotorias de justiça e de defesa do patrimônio cultural e turístico, e que também deu um apoio muito importante aí no desenvolvimento desse projeto. Muito obrigado pela presença, doutora. E saudar também o grande trabalho que vem fazendo à frente da coordenadoria. Agradecer a presença da OAB, né, como um instrumento de realização da justiça, na pessoa do presidente da seção da OAB local de Caeté, Dr. Saulo Jordão de Oliveira, que neste ato representa o presidente da OAB Minas Gerais, meu grande amigo Antônio Fabrício Gonzalez. Agradecer também a presença do assessor especial, Dr. Wilson Penin, que vem fazendo um trabalho extraordinário, né, na concepção desses projetos de modernização do Ministério Público. Vossa Excelência tem sido uma viga mestra, né, no cumprimento desse delegado. Muito obrigado pela presença e pelo trabalho que vem realizando. E, de modo muito especial, minha querida amiga, né, e promotora de justiça, a doutora Danisa Maria Iesevic, né, que já vem atuando aqui há 4 anos, vinda de Frutal, a minha comarca do interior, né, a comarca onde eu mais trabalhei durante o tempo que eu trabalhei no interior. Então, com muita honra tê-lo aqui em Caeté e neste ato. De modo muito especial também, gostaria de cumprimentar os ex-promotores de justiça da comarca de Caeté. Eles fizeram questão absoluta de comparecer a esse evento. Promotores que honraram a história da comarca de Caeté e que tiveram um sonho também no ano passado, o sonho ao qual a Anelisa se referiu, e que hoje estão vivenciando-se a realidade de um sonho construído há mais tempo. Eu falo da doutora Andréa Bauri, minha querida amiga, doutor Christian Lúcio, que está aqui conosco também, doutor Celso Pena e doutor Marcos Cohen, né, promotores de justiça que foram titulares aqui e que comparecem para prestigiar esse evento. Cumprimento também o doutor Marcos Paulo, que concorreu de forma decisiva para esse projeto e que dá o prazer, nos dá a honra da sua presença. Também, de modo muito especial, saudar os obreiros desse projeto. Se houve decisões políticas, decisões administrativas do senhor prefeito, da Câmara, do senhor governador do Estado, do ex-procurador-geral de Justiça, que teve a sensibilidade de enxergar nesse sonho um projeto viável, né? A atual administração, que apesar de todas as dificuldades financeiras, conseguiu iniciar do zero a obra e concluí-la, né? Isso não seria possível se não fosse a Superintendência de Engenharia, né, coordenada pelo Fernando Abreu e pela sua competente equipe, né, que se desdobrou, que trabalhou praticamente 24 horas por dia para que pudéssemos inaugurar. Então, gostaria de fazer esse registro, e elas estão extasiantes, né, com essa obra, e realmente que certamente a sede mais bonita, né, e que Diamantina não nos ouça, viu? Vamos guardar um segredo aqui, né, que Diamantina não fique sabendo que Caeté tem a sede mais bonita do Ministério Público. Cumprimentar também a empresa que foi responsável por essa restauração. Não é nem obra, nem construção, é uma verdadeira obra de arte, né, que foi idealizada pela nossa engenharia, pelas nossas engenheiras, nossas arquitetas e arquitetos também, que é a empresa Restaurare, do Renato Pinheiro Cury, que está aqui presente. Gostaria muito de agradecer o empenho de vocês todos. Cumprimentar todos os servidores do Ministério Público, na pessoa da ex-servidora, né, Maria do Perpétuo Socorro Jorge.
que lutou durante muitos anos e honrou e vem honrando muito a atividade e meio do Ministério Público, sem a qual nós não teríamos condições de executar bons e relevantes serviços para a sociedade. Cumprimentar os servidores do Fórum, né, do Judiciário, os integrantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, já citados, representantes do IFAM, né, cumprimentar de modo muito especial os nossos estagiários, a estudantes, acadêmicos, a imprensa e a comunidade de um modo geral, que se sente orgulhosa em ver esse prédio restaurado, em enxergar nesse prédio um instrumento de cidadania e, ao mesmo tempo, cometer uma grande responsabilidade para os nossos servidores e promotoras de justiça, porque o registro histórico traz uma história muito bonita desse prédio. Nós não sabemos bem a data em que ele foi inaugurado, isso parece que se perdeu do tempo, mas já lá se vão pelo menos uns 200 anos. Mas aqui nós já tivemos escolas, educandários, nós tivemos a sede da prefeitura, tivemos uma biblioteca, né, espaços nobres, espaços de atuação pública. Então, nesse primeiro instante, eu gostaria de denotar essa importância, a nossa responsabilidade com a comunidade em relação à ocupação de um espaço que foi um objeto de um espaço importante no passado, que será agora e no futuro. A importância dessa inauguração também se refere àquele sonho, né, vivenciado no passado, que hoje se torna uma realidade, não só para os nossos servidores, para os nossos estagiários e promotores de justiça, mas para toda a comunidade, que vai ter um espaço de cidadania, terá melhores condições de atendimento, com mais respeito à sociedade, com mais respeito ao cidadão que procura os seus direitos, e dignidade também para os nossos servidores e promotoras de justiça. Nesse contexto, a responsabilidade do Ministério Público é muito grande, principalmente, senhor prefeito, no momento em que a sociedade passa por um momento de crise muito grande, crise econômica, crise na política, crise na moral, crise na ética. E como que nós podemos conciliar isso tudo com o nosso trabalho? Nós precisamos ter mentalizar dois propósitos. Em primeiro lugar, que nós atuamos em nome das instituições. As instituições precisam continuar funcionando, a despeito de todas essas crises, a despeito das eleições no plano estadual ou no plano nacional. Nós precisamos trabalhar, cada instituição fazer a sua parte. E homens e mulheres, como integrantes dessas instituições, nós temos que fazer a nossa parte também, para que possamos passar por essa crise. Nós não sabemos ainda quanto tempo isso vai durar, mas se as instituições continuarem trabalhando, nós não teremos risco à democracia. Então, essa é uma consideração importante que eu gostaria de fazer. E o Ministério Público, nesse contexto, é responsável. Ele é um elo de responsabilidade, melhor dizendo, pelas políticas públicas, pela defesa das políticas públicas. Defesa da saúde, do meio ambiente, do patrimônio histórico, do patrimônio público, da segurança pública, da infância e juventude, enfim, valores caros para a sociedade. Então, esse espaço aqui é um espaço de defesa, um espaço de cidadania plena, como eu disse, e que traz para nós uma enorme responsabilidade, principalmente nesse prédio, como eu já disse, para todos. E é um momento também de reforçar a necessidade da manutenção das parcerias. O Ministério Público, ele não se faz sozinho. O Ministério Público não é o responsável pela defesa das políticas públicas. O Ministério Público não faz sozinho. O Ministério Público tem uma grande responsabilidade funcional, tem um grande protagonismo, mas ele precisa do Executivo, do Judiciário, da Defensoria Pública, das polícias militar, civil, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Federal, das ONGs, da imprensa, dos servidores. E é esse conjunto de autoridades e cidadãos compromissados que faz com que as políticas públicas sejam melhor defendidas, que é a nossa função. Então, nesse instante,
eu gostaria de ratificar o nosso compromisso, o compromisso do Ministério Público, a nossa motivação no dia a dia, em defender a sociedade, em abrir os nossos gabinetes, abrir as nossas sedes para o cidadão, do mais pobre ao mais abastado, cada qual com seus problemas. Então esse é o nosso compromisso. E com essas considerações, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos aqueles que sonharam e concorreram para a realização desse sonho. Gostaria também de conclamar a todos a ajudar, a colaborar, a continuar ajudando, continuar concorrendo, continuar contribuindo para que esse espaço, para que as sedes do Ministério Público, especialmente essa, que é a mais bonita do Estado, continue sendo um espaço de cidadania plena, um espaço dotado de capacidade para tornar, para concorrer, para colaborar com uma sociedade mais justa, solidária e fraterna. Muito obrigado. O Ministério Público de Minas Gerais agradece à Associação Mineira do Ministério Público pelo apoio nesta inauguração. Agradecemos também a presença de todos e convidamos para assistir a mais uma apresentação do Conjunto Cultural Caetés Serenata, que será realizada nas dependências internas da nova sede. Tenham todos uma boa noite.